Meus amigos, com um bom ar, boa noite. Hoje é terça-feira, 15 de setembro de 2020, e o nosso encontro de número 93. Fazer um resumo rapidinho para vocês. A gente comentou na última aula, no último encontro, fizemos um pequeno resumo falando sobre a influência que os métodos têm em nossa vida e que nós muitas vezes nem nos apercebemos. É importante observar isso. E falamos que a história do pensamento humano é uma constante busca pela verdade e pelo conhecimento, e que para se chegar à verdade e ao conhecimento existe um caminho a seguir. Comentamos que durante toda a história da humanidade, toda a ação humana que buscou conhecer o mundo e obteve sucesso, contou com um método. Definimos método como sendo a ordem que se deve impor aos diferentes processos necessários para atingir um determinado fim. Falamos que o que legitima o resultado atingido é o método utilizado e colocamos que o método é evidentemente importante. A importância do método, é bom frisar, é tão grande a ponto de termos um método para o estudo do método. Coloquei também para vocês que a finalidade do método é disciplinar o espírito, excluir de nossas investigações o capricho e o acaso, adaptar o esforço a empregar segundo as exigências do objeto, determinar as técnicas de treinamento e a sequência lógica dentro de uma ordem hierárquica. Nesse caso, ele se torna um fator de segurança e economia. Colocamos também que não é suficiente a si mesmo, pois exige inteligência e talento. Não adianta alguém adquirir um método pronto, montadinho, bonitinho, sendo que ele não tenha talento nem inteligência mínima para trabalhar com isso. Nós colocamos que existem diferentes espécies de métodos. Vocês vão encontrar uma enormidade por aí. Mas o que interessa para nós são os principais. E os principais conhecidos são o método de invenção e método de ensino, o método de autoridade e método científico, o método experimental e método racional, e o método de construção e de sistematização. O método de invenção e método de ensino, que é o primeiro que a gente citou, costuma-se afirmar que estes dois métodos se opõem, porque o primeiro procede por indução e o segundo por dedução. Então, sendo verdade que a descoberta se faz, na maior parte dos casos, por indução ou análise, e o ensino por dedução ou síntese, o inventor e o mestre deverão utilizar os dois processos. Então, no nosso caso específico, ensinar karatê é conduzir o aluno a reinventá-lo por sua própria conta e reinventar vivenciando. Do mesmo modo, inventar é frequentemente deduzir de uma verdade geral consequências não percebidas. Então, é o que já vimos muitas vezes no nosso treinamento. Nós começamos com a anamnese, imitação, para chegar à criação, à invenção. Eu sempre insisti nisso com vocês. Conclui-se daí que o que caracteriza a evolução é o parar de imitar para se expressar por si. Ter uma liberdade nessa manifestação. Falamos anteriormente que o método legitima o resultado. Como? Por quê? De que forma? Essa legitimação ocorre porque exige o descarte da subjetividade do indivíduo diante de sua pesquisa. É muito importante buscarmos essa imparcialidade. Embora seja difícil, quase impossível, de atingirmos uma imparcialidade total no raciocínio, principalmente no tocante à ética e à política. Então, para ter uma ideia bem clara, não vou nem citar o treinamento específico nosso, mas imagina o treinamento de musculação. Normalmente você chega
para treinar, e você não vai treinando ao acaso, movido pelas suas emoções. Você vai trabalhar determinado grupo muscular na seguinte sequência, com uma quantidade X no tempo tal. Então, o cara vai para a academia, eu já vou com uma ideia. Hoje vai se treinar a série Taekwondo. Amanhã vai se treinar a série Heian. Determinado dia vai se treinar a série Teki. Então, já existe uma razão para isso. A gente está seguindo um método. Um segundo método que é interessante conhecer um pouquinho, que nós citamos anteriormente, é o método de autoridade e método científico, porque isso aqui vai aparecer muito em qualquer sistema de artes marciais. O método de autoridade é aquele que, para fazer admitir uma doutrina, baseia-se na autoridade, no valor intelectual ou moral daquele que a propõe ou professa. É comum em matéria de fé em que se creem nos mistérios pela autoridade do Deus revelador. Mas não é só aí, não. Nós conhecemos escolas em que o professor não fica uma única aula sem citar o nome do fundador daquele sistema, ou o mestre dele, alguma coisa parecida. Em algumas escolas vocês vão perceber muito isso. Então, às vezes, a pessoa insiste muito em método científico e só utiliza um método de autoridade. Interessante observar isso. O método científico é aquele que procede por demonstração e recorre ao critério da evidência intrínseca. Então, aí temos que falar de autoridade e razão. O método autoridade faz também apelo à razão, quando mostra que as verdades a crer têm garantias tão certas que a razão pode inclinar-se na convicção de obedecer apenas à força da verdade, evidência extrínseca. Pode ter, portanto, um caráter científico também, mas é bom observar até onde isso vai. Quando se trata da autoridade humana, leva-se em conta as opiniões daqueles de quem o seu gênio, seus trabalhos, sua vida recomendam a respeito de todos. Não bastará que nos contentemos em adotar essas opiniões sem crítica nem reflexão. Na história da filosofia, existiu um pensador, um filósofo chamado Pitágoras, e os discípulos dele, eles se limitavam a dizer para provar suas doutrinas, eles diziam simplesmente assim: o mestre disse, Magister Dixit, o mestre disse. Se diziam isso, significava que aquilo era uma verdade que ninguém devia discordar. E hoje isso não acontece. Eu não vou citar nome de nenhum mestre, nenhum sistema, de nenhum estilo, para não ficar desagradável até. Mas vocês vão encontrar professores que o tempo todo dizem, segundo fulano de tal, e você vê que se baseia única e exclusivamente nisso. Este método conduziria, de uma parte, à estagnação da ciência, no aspecto de evolução, e de outra, levaria a conferir às autoridades humanas uma infalibilidade que não lhes pertence. Nós somos falhos. O recurso à autoridade humana não pode, pois, intervir, a não ser para guiar a pesquisa ou para confirmar as asserções demonstradas por outros, segundo as exigências científicas. O terceiro método que é interessante conhecer um pouquinho é o método experimental e método racional. O método experimental se apoia nos fatos da experiência. Este é um método da ciência da natureza que partem dos fatos e admitem apenas o critério da verificação pelos fatos. O método racional é aquele que, a partir dos fatos ou a partir de proposições admitidas a priori como evidentes por si, procede por dedução ou indução em virtude das exigências unicamente lógicas e racionais. E num quarto momento, nós temos aí os métodos de construção e de sistematização. Estes métodos tendem a facilitar a organização do saber em sistemas ou teorias.
de tal modo que o encadeamento das ideias reproduza o encadeamento das coisas. Então, essa visão que a gente está tendo aqui, do que a gente está falando, é uma forma bem sintetizada, bem resumida a respeito dos métodos. A gente vai aprofundar um pouco mais, em alguns aqui é interessante. É interessante conhecer isso para você perceber uma série de nuances em determinados momentos. Por exemplo, alguns de vocês já me acompanharam em eventos e vocês já devem ter percebido. Eu convivo com professores graduados que afirmam que treinam karatê como arte marcial e que seu método permite uma evolução no caminho do karatê. Legal, o sujeito quer treinar o karatê como arte marcial, mas eu sempre vejo essa pessoa em campeonatos, em competições, levando alunos, ou arbitrando, ou algo parecido. Então, tudo que você vê é que treina somente uma atividade física. E quando coloca a ideia de treinar arte marcial, quer dizer que treinam como animais. Simplesmente treinar, bater. Como é que vai se evoluir se não há um método que permita isso? Então, já questionei vários, com muito cuidado. Poxa vida, é legal, né? Não vamos treinar só o karatê esporte, vamos treinar o karatê como arte marcial. Mas aí você pergunta, e como é que você coloca a arte marcial? E as respostas que eu escuto não coincidem. Não tem método. Não, a gente treina para evolução. Como treina para evolução? Então, até se arrebentar, será que isso aí vai permitir alguém evoluir de fato? Então, meus amigos, qual é o método ideal para o nosso treinamento na nossa vida? Não só na academia, mas fora. É possível utilizar apenas um ou mais de um método? Ou um método misto? É possível não utilizar nenhum método? Ou será que já utilizamos um e nem nos damos conta disso? Então é interessante vocês pensarem, e nessa explanação que foi feita, ver onde é que nós nos enquadramos. Em qual desses métodos? Em mais de um? Em que momento? A gente vai voltar a falar sobre isso, mas é necessário que vocês pensem sobre isso. E aí, sempre que vocês conversarem com alguém que treina artes marciais, de qualquer estilo, de qualquer sistema, qualquer tipo de modalidade, vão ouvindo, vão tentando sacar, de preferência sem precisar nem fazer pergunta, que método é utilizado. Esse método coincide com aquela propaganda que a pessoa faz. Por exemplo, a pessoa diz, esse meu método é excelente para a saúde. E aí vive machucando as mãos, os pés, um calejamento. Será que isso realmente vai lhe dar uma saúde melhor? E assim por diante. Todo resumo, é claro, ele é sintético, ele é condensado, e a gente falou de forma bem superficial. Claro que isso vai animá-los a ler, a pesquisar um pouquinho mais, mas a gente também vai voltar a falar sobre isso. Pessoal, muito feliz em tê-los aqui novamente. Amanhã nós temos o treinamento prático, e dependendo da participação de vocês, a gente combina uma outra aula teórica logo em seguida a nossa aula prática. Oyasumi Nasai, Matashita. Oyasumi Nasai. Está longa e próspera, com muita saúde. Boa noite, pessoal. Até amanhã. Até mais. Até amanhã. Tchau.